Que o teu Espírito Santo esteja sobre casa, lá, que em nome de Jesus o Senhor possa abençoar cada um dos que estão aqui, para a glória e para a honra tua. Toma a tua palavra, Deus. A palavra é tua, o povo é teu, nós somos do Senhor. Que o Senhor possa falar com cada um de nós, Senhor. Em nome de Jesus, quem crê, diga amém. Amém. Glória a Deus. Abra sua Bíblia aí, João. João capítulo 3. Amém? 16. João 3, 16. Versículo mais conhecido da Bíblia. Eu acho que todo mundo conhece, né? Muito fácil, muito fácil. Está meio da Bíblia, mas quase todo mundo conhece. Diz assim: todos encontraram? Amém? 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. 17. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Bem, por esse lado. Irmãos, a gente entende, esse versículo aqui, irmãos, é muito pregado. E geralmente se prega para pessoas que não conheceram Cristo ainda, que não sabem o que é o Evangelho, não é isso? Sim ou não? Sim, geralmente essa palavra é pregada em tudo que eu falo. Porque pessoas que não vêm na igreja, não conhecem e tal. Só que a gente pode tirar, irmãos, algo muito rico daqui. E geralmente a gente fica copiando o que um fala e o outro fala. Só que muitas das vezes, irmãos, o que Deus está querendo de nós não é cópia. Ele quer a originalidade de nós. Glória a Deus. Irmãos, e só quem pode ser original em mim sou eu. E Deus quer tirar isso de cada um de nós. Porque essa palavra aqui, irmãos, para mim é de uma forma, só que para você, você pode ver de outra forma totalmente diferente. A Bíblia tem, para cada versículo tem 70 faces diferentes. Glória a Deus. Irmãos, todo mundo que está aqui, se pegar essa palavra, trouxer ela, todo mundo vai falar de uma forma diferente. Glória a Deus. Só que o nosso negócio, irmãos, é que a gente fica só aqui, só no natural. E o que Deus está querendo é que a gente se aprofunde mais. Amém? Então, a palavra de hoje, irmãos, ela não está em 2 versículos. Ela está em cima de uma só palavra. Glória a Deus. Isso aqui, irmãos, também é para que a gente aprenda a pregar. Quem é que gosta de louvar? Um monte de gente vai louvar, né? É difícil louvar, irmãos? Não é? E na sua primeira vez, foi difícil? Foi? Para alguns foi, para outros não. Mas o porém irmãos, por que hoje, antes era difícil e hoje não é? Vou dizer, você sabe, muito fácil. Você faz isso todo dia. Quem aqui quer pregar? Quem aqui está com vontade de pregar? Quem aqui já pensou em pregar? Quem acha que é difícil pregar? Levanta a mão. É difícil pregar? Eu vou te dizer uma coisa, irmãos. Pregar, louvar é bom. E muitas vezes você não precisa se dispor com ninguém. Você louva ali, você canta, você se entrega a Deus e amém. É muito bom, irmãos. Para cantar bem, você tem que se esforçar, não vem. Você tem que dar o seu melhor para você cantar bem. Amém? Você entrega o louvor. Só que a palavra é do mesmo jeito. A palavra, aí você fala assim, não, muito difícil tal, pega uma palavra, vou te ensinar a pregar. Escolhe um versículo, um livro e tal. Né? Exatamente. Acontecia isso muito comigo, irmãos. Eu sou Camila Barros na escola. Eu sou Silana, irmãos, eu prego demais. O que é isso? Você não sabe nem quem eu sou dentro do meu quarto. O problema é que quando sai de lá para cá, quando você vai encarar aqui, irmãos, o buraco é mais embaixo. O menino, quando estão aprendendo, e os outros também ali da Assembleia, vão assim, bora, ensaia, forte mais. Quando aparece alguém, irmãos,
você não tem prática. Não é que você não sabe, você não tem prática. Glória a Deus. Só que a prática, irmãos, vem como todo dia. Glória E a Deus. sabe quando é que a gente faz todo dia? Não é quando a gente vem pregar. Glória a Deus. Aleluia. Não é quando, glória a Deus, não é quando a gente vem para o culto pregar. E sim quando a gente acorda todo dia para fazer o devocional. E sim quando todo dia a gente pega, olha e fala assim, cara, essa palavra aqui é pouco. Aí, irmãos, para entrar aqui, que eu nem consegui entrar ainda, a palavra que eu olhei aqui é unigênito. Aí você fala assim, bom, Deus é unigênito. Pesquisa essa palavra. Traz um estudo, pesquisa assim, ó, estudo sobre o unigênito. Irmão, tu vai perguntar tanta coisa. Aí tu começa a anotar, aí coloca na tua cabeça. Você vai trazer uma pregação, você fala assim, cara, isso daqui dá para juntar com isso, daqui dá forma uma pregação, irmãos, do tamanho do mundo. Você vai conseguir falar aqui? Não. Você vai falar na primeira vez, irmãos, 10, 15, aí você vai aumentando aos pouquinhos, porque você vai acostumando, amém? Mas a palavra que eu quero falar com os irmãos é porque Deus amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito. E o que é unigênito, irmãos? O significado de unigênito é? Quem sabe? O que? Único. Unigênito significa único. Só que nós somos filhos de Deus, irmãos. Sim ou não? Sim. Pera, como é que nós podemos ser filhos de Deus se existe só um único Filho de Deus? Fica uma incógnita, sim ou não? Irmãos, a Bíblia, você prega fazendo perguntas para você mesmo. Para você se perguntar, se você não souber, para você perguntar para alguém. Você já se perguntou por que você é filho de Deus? Se a Bíblia diz que só existe um Filho de unigênito. Jesus é unigênito, é único. Aí você fala assim, cara, tá estranho, Jesus é único, mas eu também sou filho. Se ele é único, então eu não sou filho. Aí você olha para essa palavra e fala assim, Jesus é unigênito, único Filho de Deus. Só que é nessa passagem, se você for lá para frente, vai falar de algo muito impressionante, muito profundo, que a gente muitas vezes só lê e passa por cima. Ah, não tem nada não. Só que o que Deus está querendo falar, irmãos, é algo profundo. Na cruz, Jesus já estava assim, mal já, entre a vida e a morte. E Jesus, irmãos, nas suas orações, ele falava com Deus, chamando ele de quê? Pai. Chamando de Pai. Sim ou não? É tanto que ele fala nas orações, eu vou te provar. Nas orações que ele começa, Pai nosso que estás, santificado seja o teu. Irmãos, ele começou com o Pai. Ele tinha intimidade com o Pai dele. Irmãos, ele amava o Pai dele. Quando ele subiu os peixes para cima com os pães, ele falou o quê? Pai, eu te agradeço. Irmãos, a primeira coisa que ele falava era: Pai, eu te amo, eu te agradeço. Irmãos, ele tinha prazer de chamar Deus de Pai. Só que na cruz do Calvário, irmãos, quando ele já estava mal das pernas, assim, no tempo de morrer, ele diz uma palavra. O que é que ele diz? Deus meu, porque me abandonaste. Irmãos, espera aí. Se no tempo que Jesus está na terra, ele está chamando Deus de Pai o tempo todo, por que que no final da vida dele, no pior momento, ele não chama o Pai, ele chama Deus? Pergunta de novo. Por que que ele chama Deus se ele conhecia o Pai dele, irmãos? Espera aí, se você conhece seu pai, a sua mãe, você não chama assim: ah, é lá, ele vem aqui. Não chama assim não, chama mãe. Você chama seu pai, você não fala fulano, não, você chama pai. Por que, irmãos? Pai e mãe é o significado mais forte da pessoa que pode te ajudar, sim ou não? No pior momento de Jesus, por que ele não chama o paizinho dele de pai? Sim, de Deus.
Primeiro, irmãos, naquele momento, Jesus, ele não estava como um filho, ele estava como um servo. Então na cruz, ele estava se passando de servo. E quem era servo, irmãos? Nós éramos servos. E Jesus se colocou na cruz como um servo. Para quê, irmãos? Para tomar o nosso lugar. E aí Jesus morre em nosso lugar, chamando o nosso Pai de Deus. Se colocou em nosso lugar para que nós tivéssemos vida novamente. Glória a Deus. E aí, o que acontece, irmãos? Ele ressuscita. E a Bíblia é bem clara em dizer que Jesus, ele é o primogênito. Ué, mas aqui está dizendo que ele era o unigênito, único. Agora ele é primogênito. Por quê? Porque a primogenitura, irmãos, não fala de único, fala de primeiro. Então a morte de Jesus traz algo para nós. O que, irmãos? Uma segunda chance de vida. Ele morre e deixa de ser único para ser primeiro. Então nós, irmãos, ganhamos a segunda chance, porque Jesus deixou na cruz de ser filho para ser servo, para que nós pudéssemos ser filhos, porque nós éramos servos, irmãos. Então a gente olha para o Deus amor de tal maneira que entregou o seu filho único. Só que depois da entrega, ele ressuscita. E ele ressuscita não como o único, mas como o primeiro, o primogênito. Porque nós, irmãos, éramos largados, abandonados. Não tinha jeito para nós. Só que Jesus nos deu a chance de ser filhos adotivos. Existem, irmãos, 4 tipos de filhos: adâmico, que é de Adão e Eva, filhos gerados, que é a nação de Israel, acho que é assim que se fala. Terceiro, filho unigênito, que era Jesus. E quarto, filhos adotivos, que somos nós. Nós somos filhos adotivos. Muitas vezes nós falamos assim, cara, eu preciso agradar fulano, eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo, porque nós não conseguimos entender, irmãos, que nós somos filhos. Acho que até um dia desse alguém falou, a filha adotiva, irmãos, não sabe onde é que é o quarto dele? Não sabe. Filha adotiva sabe para onde é que a casa dele está? Aonde ele vai morar? Não sabe. Só que um filho de verdade sabe sim ou não? Sim, ele sabe. O porém é que nós sabemos que somos filhos, só que estamos agindo sem saber. Por quê, irmãos? Porque a gente acha que ainda Deus não nos perdoou. Não, eu não sou merecedor. Não, e Jesus está dizendo, cara, eu já fiz tudo. A mulher do fruto de sangue, irmãos, a mulher do fruto de sangue, ela disse assim, ó, cara, a multidão estava tocando Jesus. Estava tocando Jesus. Só que eles não eram curados. E ela pensou, fez uma oração, falou assim, cara, se eu somente tocar nas vestes dele, eu serei curado. E aí, irmãos, ela vai e toca. E ela é curada. Irmãos, ela tocou e ela extraiu. A Bíblia diz que de Jesus saiu poder. Irmãos, quando a gente pega algo que não é nosso e aí a gente não pediu e simplesmente pegamos e levamos embora, isso é considerado o quê? Roubo? Oh, peraí, se essa mulher pegou algo que não era dela e ela não pediu, por que ela não é ladrona? Oh, irmão, deixa eu te falar uma coisa. Muitas vezes a gente está falando, Senhor me dá, Senhor, e Deus vai dizendo assim, cara, eu já te dei, é você que não estica a mão para pegar, porque nós não temos fé para isso. Porque nós não entendemos que somos filhos, irmãos. Glória a Deus. E Deus está dizendo, cara, você já é filho há muito tempo. O problema é que você não entende que já foi perdoado, você não entende que é amado, você não entende que você pode fazer todas as coisas. Você acha que você é preso, que você não pode fazer nada. E Jesus nos deu liberdade, irmãos.
Glória a Deus. Isaías diz assim, ó, cara, como Isaías 6 vai dizer que os anjos dizem a Deus toda hora que Ele é santo, 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 santo. E com duas asas eles tampam o seu rosto, com duas asas eles tampam os seus pés, e com duas asas eles voam. O versículo está assim: duas asas, irmãos, por que eles usam as primeiras duas asas para tampar o rosto? Reverência a Deus. As segundas duas asas para tampar os pés. Qual é o sentido? Reverência ao ambiente onde Deus está. Glória a Deus. E as outras duas asas, irmãos, as duas asas dos pés, reverência ao ambiente. Não é porque eu estou aqui que eu posso fazer qualquer coisa, que eu quero fazer, não. Tem que ter reverência, porque Deus habita no lugar. E a terceira duas asas significa liberdade de voar, irmãos, você tem liberdade. Não confunda liberdade com libertinagem. Liberdade é uma coisa, libertinagem é eu fazer o que eu quiser. Liberdade é eu andar na direção que Deus me deu, diante da palavra, e podendo fazer o que eu quiser, diante da palavra, da verdade. Então a gente tem que olhar e entender: eu sou não sou primogênito, eu não sou unigênito nem primogênito, mas eu sou filho de Deus. Jesus é o unigênito, Jesus é o primogênito, e nós temos que entender que Deus amou o mundo, irmãos, de tal maneira que entregou seu filho para nos salvar. Amém? E nós temos que entender que a partir de agora somos filhos de Deus, e temos que ter essa consciência, porque senão, irmãos, toda vez que você sair, as pessoas vão falar: e tu é crente mesmo? Você tem que falar: sou crente mesmo. E anda com essas atitudes, você tem que falar assim: é verdade, tem que mudar, tem que melhorar, mas sou filho de Deus. Não pode me tentar: e tu é pecador, tu faz isso? Faço. Não é de Deus, não. Dependendo do que for, eu vou dizer: verdade, precisa melhorar. Ou não, por que não é de Deus? Me diga, me dê um motivo por que isso não é de Deus. O negócio, irmãos, é nós não entendemos. Se alguém fala, irmãos, eu ouvi muitos aqui para terminar. As pessoas chegavam para mim e falavam assim, para mim não, eu ouvia muita gente falar assim: fulano de tal é santinho, quer ser santo demais, quer ser... Irmãos, se falar assim, você fala assim: eu quero não, me respeite, eu sou santo. Irmãos, porque nós temos medo de pegar essa responsabilidade, e é responsabilidade. Porque se você falar assim: sou santo, sou filho de Deus, sou santo, amo Jesus e vivo uma vida reta, as pessoas vão olhar e falar assim: rapaz, você está carregando algo muito pesado. E você tem que carregar e falar assim: é mesmo, é pesado, porque eu represento o reino de Deus. Glória a Deus. Mas nós temos que entender que somos filhos. E filhos, irmãos, uma perguntinha para terminar aqui. Se te perguntar assim: tu é seu pai, se perguntar assim: tu é filho de fulano de tal? Você fala assim: sou. Se o seu pai for um bandido, irmão, você fala assim: não sou não. Eu sou. Não tem como fugir, irmãos, de algo que é seu parente, seu parentesco, sua mãe e seu pai. Você pode fugir? Não pode. É seu pai e sua mãe. Se perguntar assim: você é filho de Deus? Sou filho de Deus. Pecador da gente, mas estou melhorando. Assuma a responsabilidade de filho, irmão. Glória a Deus. Eu não mereço. Amém. Então faça por merecer. Todos os dias, irmão, nós podemos melhorar. Glória a Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o Carlos de tal maneira que entregou seu Filho unigênito depois da morte, para ser filho primogênito. E nós sermos irmãos desse cara tão importante, tão maravilhoso, que nós não poderíamos fazer nada, mas Ele morreu por nós. Temos que reconhecer e tomar o nosso lugar. Para terminar, eu conto essa história: que um homem subiu dentro de um ônibus e ele sentou num lugar
E ele entrou no ônibus e quando ele foi sentar no lugar, tinha uma moça sentada. E a moça falou, é seu lugar? Eu saí, não quero incomodar não, eu vou sentar no outro lugar. Ele foi lá e sentou. Quando foi na próxima parada, chegou um homem e falou assim, ó, esse aqui é meu lugar. E ele falou, ah, tá bom. Levantou, saiu e sentou no lugar. Na próxima parada, entrou uma mulher e falou, ó, esse aí é meu lugar. E ele falou, tá bom, sai, irmãos. Ele ficou assim o tempo todinho. Mas sabe por que ele ficou o tempo todinho nisso? Porque ele não assumiu o lugar que era dele. Porque se ele chegasse e falasse assim, ai, mas eu não quero incomodar, irmãos, quando a gente não quer incomodar algo que é seu, que é o seu lugar, significa que você vai ficar sem lugar. Porque ninguém está liberando o seu lugar para ninguém. Ai, irmão, mas eu vou incomodar se você não gostar. O problema, irmãos, é o seu lugar. Enquanto você não aprender e não entender e se posicionar como um lugar de filho de Deus, as pessoas sempre vão te tirar. Você não vale, você não presta, você não é ninguém, você não pode cair, você não é merecedor. E você tem que entender, cara, não mereço, não sou ninguém, posso até não valer nada, mas Jesus me posicionou nesse lugar. Glória a Deus. Jesus me deu autoridade para que eu possa ser filho. O véu foi rasgado. Irmão, nós temos que nos posicionar no nosso lugar, mesmo que incomode, porque se Deus nos deu na nossa mão esse posicionamento, temos que tomar posse daquilo que é nosso. Amém? Para que ninguém nos tire do nosso lugar, porque nós temos autoridade, porque Jesus já colocou tudo isso nas nossas mãos. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, louvado e agradecido seja o nome do Senhor. E amados, e a palavra de Deus diz em Mateus capítulo 6, versículo 6: Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora ao teu Pai que está em oculto, e o teu Pai que vê em secreto te recompensará. E orando não usei de vãs repetições, como os gentios, porque pensam que por muito falarem serão ouvidos. Como eu disse, já que o caso Eduardo estava com apenas 15 minutos para trazer a palavra desta noite, e a palavra ela foi anunciada nesta noite, e eu creio que cada um que está aqui nesta noite meditou e viu que o Senhor é um Deus de graça, um Deus de amor, e enviou o seu Filho para morrer na cruz do Calvário. Por isso que nós estamos aqui, para adorar e glorificar o seu nome. E o versículo 8 diz, não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que vós é necessário antes de vos pedirem. Portanto vos orai assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino e seja feito a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos induzas à tentação, mas livrai-nos do mal, porque o teu reino é o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes os homens as vossas ofensas, também o vosso Pai celestial vos perdoarás a vós. Se porém não perdoardes os homens as suas ofensas, também o vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Mas, irmãos, temos que perdoar uns aos outros, porque temos um Pai celestial que entregou o seu Filho amado Jesus Cristo para morrer pelos nossos pecados, como foi falado aqui nesta noite. Porque Deus ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não venha perecer, mas venha ter a vida eterna. Ele veio ao mundo não para julgar nem condenar, mas sim para salvar aqueles que estão perdidos. E cada um que se encontra aqui nesta noite, um dia andou por
amados? Vamos se colocar de pé, vamos orar, vamos agradecer ao Senhor por mais uma oportunidade que Ele nos concedeu nesta noite, de estar nesta casa de oração, orando, clamando, meditando, louvando e glorificando o Seu santo nome nesta noite. Senhor, nós queremos ser gratos a Ti, por tudo, Senhor, a qual foi nos proporcionado nesta noite, por cada louvor, por cada oração, por cada meditação, pela Tua palavra, Senhor, que foi entregue nesta noite pelo Teu servo, Senhor. Que esta palavra venha dar fruto de 30, de 60 e até 100 frutos por um, Senhor. Senhor, multiplica essa seara, porque a Tua palavra diz que essa seara é tão grande, mas tão pouca ainda são os ceifeiros. Mas nós rogamos ao Senhor, que é o dono da seara, que envie mais ceifeiros ao Deus de Israel para esta seara. Senhor, guarda a boa esperança de norte a sul e leste a oeste, guarda essa circunvizinhança, Senhor, guarda cada lar, cada casa, cada família, cada servo, cada filho, Senhor, que se encontra dentro desta casa de oração, aqueles que não puderam vir esta noite, o Senhor sabe a causa e a circunstância. Senhor, leva cada um nesta noite, guardado debaixo da Tua mão de poder, cobre, Pai, com as Tuas asas, livra, Senhor, de todos os maus, acampa Teus anjos celestiais sobre cada lar, sobre cada casa e sobre cada família, porque família é um projeto do Senhor, e graças nós queremos Te dar, Papai querido, em nome de Jesus, amém. E as palmas louva e engrandece o nome do Senhor, amém. Amados irmãos, domingo tem culto de louvor e adoração, às 19 horas estaremos aqui mais uma vez para adorar e glorificar o nome do Senhor. E domingo é culto de Santa Ceia, amém, amados, em nome de Jesus. Os amados irmãos, fecharem os vossos olhos e façam assim com as vossas mãos. Que o grande amor de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as mais doces consolações do Santo Espírito de Deus esteja convosco, esteja conosco e todo Israel na face da terra. Somente aquele que crê, diga amém. Amém. As palmas louvam e agradecem o nome do Senhor. Que a paz do Senhor Jesus ao teu irmão, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o Teu nome, Senhor, digno de louvor e oração. Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos aqueles que acompanham essa live e vão compartilhar em nome de Jesus.